voltamos para o segundo bloco do Domingo no Esporte. O assunto agora é Campeonato Brasileiro. 6 jogos hoje, fecham a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos a eles. Às 16h, o Vasco recebe o Corinthians no Mané Garrincha. No Morumbi, o São Paulo enfrenta o Fluminense. Bahia e Náutico se enfrentam no Arena Fonte Nova. Atlético Mineiro e Portuguesa jogam no Independência já às 6h30. Atlético Paranaense e Botafogo jogam no Dorival de Brito, enquanto o Internacional recebe o Goiás, lá em Caxias do Sul. Grandes jogos logo mais. E o grande destaque é o Vasco e o Corinthians, né, os times que chegaram junto ali no Campeonato Brasileiro de 2011, tem uma rivalidade, tem uma rixa, e Vasco e Corinthians se enfrentando às 4 horas no Mané Garrincha. Com certeza. O Vasco, mesmo tendo mando de campo, optou por jogar no Mané Garrincha, lógico, de olho na cota que vai receber na partida, né? O Corinthians vem de uma derrota para um time de terceira divisão, então tá mordido. Vem aí um time mordido que tem uma regularidade no Campeonato Brasileiro. E o Vasco vem de uma vitória, vem embalado. Eu espero um grande jogo. O Corinthians que não perde no Campeonato Brasileiro desde o dia 14 de julho. Já chegou na terceira colocação, mira aí o topo da tabela, enfrentando o Vasco. Praticamente um jogo sem mando de campo, né? O jogo em Brasília. As duas torcidas prometem encher o estádio e o Vasco prometendo encher seu bolso, né? R$1,5 milhão o valor estimado que o Vasco receberá para essa partida, um valor que vai ajudar bastante essa crise financeira que passa o Vasco. Com certeza. E essa é a primeira vez que as duas equipes se enfrentam fora de seus estados, pelo Campeonato Brasileiro, né? E promessa aí de um jogão fora lá em Brasília. Brasília vem recebendo grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro, vai receber Vasco e Corinthians, promessa de casa lotada, num belo estádio Mané Garrincha, né? Foi um dos estádios que ficou mais bonito nessa reforma para a Copa do Mundo, né, irmão? Com certeza. Um outro jogão também que promete é o São Paulo e Fluminense, né? Outro confronto Rio-São Paulo, né? Outro confronto Rio-São Paulo. O São Paulo que não jogou no meio da semana, então teve uma semana inteira para fazer um treino mais pesado, né, mais tático, tentar se organizar, já que o São Paulo vem sem vencer aí há 12 jogos, e pega o Fluminense do Samuel, que agora é o Fluminense do Samuel. Com certeza. E o São Paulo está 12 jogos sem vitória no Brasileirão, né? Vem numa fase muito ruim, assombrado pelo fantasma do rebaixamento. É a primeira vez que o São Paulo pode cair pela primeira vez na sua história, e um tropeço dentro de casa vai aumentar ainda mais a crise dentro do São Paulo. Com certeza, é vencer ou vencer. Isso aí. E o Fluminense, como a Amanda disse, sem o Fred e com o Samuel sendo a grande esperança de gols. O Samuel que marcou os gols da vitória nos últimos 2 jogos, o Samuel é a grande esperança de gol do técnico Vanderlei Luxemburgo. Com certeza. E na história do Campeonato Brasileiro, em 47 partidas, o São Paulo venceu 24 e apenas 12 vitórias do Fluminense. Pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem uma certa freguesia sobre o São Paulo, né? O São Paulo uma freguesia sobre o Fluminense. Vamos ver se isso continua, né? Tomara que não. O Bahia enfrenta o Náutico vindo de uma série de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E tem uma ótima oportunidade para pôr fim a esse incômodo jejum, já que o Náutico é o lanterna do campeonato. Isso, além de ser o lanterna do campeonato, a retrospectiva do Náutico fora de casa não é muito legal. E o Bahia cresce, né, por jogar com a sua torcida no seu estádio. Então, promessa de grande jogo também. E o Náutico nunca venceu o Bahia em Salvador na história do Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, mais um tabu a ser quebrado nessa rodada e o Bahia tentando se manter e voltar à parte de cima da tabela depois de 4 jogos sem vitória. Vamos falar do Atlético Mineiro e Portuguesa. Depois da conquista da Libertadores, a equipe de Cuca oscila na competição nacional, com altos e baixos, e tenta usar o fator casa para bater a Portuguesa, que ao lado do Criciúma são as únicas equipes que ainda não venceram como visitante nesse Brasileirão. O Atlético Mineiro amplamente favorito para esse jogo contra a Portuguesa. O Atlético tentando se recuperar, tentando se fortalecer no Campeonato Brasileiro, porque também se der muito mole, daqui a pouco a zona de rebaixamento está logo ali, né? Com certeza, tem tanto grande lá embaixo, né? Imagina, um ano que o time ganha pela primeira vez a Copa Libertadores da América, se rebaixar no Campeonato Brasileiro, a torcida não vai ficar muito feliz. Né? Vai do céu ao inferno. Com certeza. Atlético Paranaense e Botafogo, né, o Furacão aí que não perde há 8 jogos, está em ascensão no Campeonato Brasileiro, né, era tido como um dos candidatos ao rebaixamento, está lá em cima e terá o apoio da sua torcida para tentar bater o líder e o time da moda, né, o Botafogo. Né? Esse vai ser jogão. A volta do Seedorf, a confiança no Vitinho, o Botafogo numa excelente fase, o Atlético também numa excelente fase, vai ser um grande jogo, um dos melhores. E o Botafogo, que mesmo sem o Seedorf, está se mostrando ser um time fortíssimo, né? Ganhou as 2 últimas partidas sem o holandês e promete
também aí brigar até o final do campeonato pelo título. E o Atlético Paranaense em casa, né? O Atlético Paranaense é uma grande força dentro de casa e isso faz toda a diferença. Nesse estádio Dorival de Brito, o Atlético Paranaense jogou apenas uma vez contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e venceu por 3-1, mostrando aí que o Furacão, como sempre durante sua história, tem uma força da sua torcida muito grande, joga muito bem com o mando de campo e promete fazer jogo duríssimo para cima do Botafogo. Com certeza. Mais um jogão. Aliás, um domingo de jogões, né? Com certeza. Inter e Goiás. Há 3 rodadas o Inter não vence, o Inter deu uma distanciada ali do G4, mas nada que não dê para recuperar porque tem um bom elenco, ocupa aí a 8ª posição do campeonato e está apenas 3 pontos atrás do conhecido G4 com 22 pontos. O Inter vem embalado de uma vitória na Copa do Brasil, de uma goleada na Copa do Brasil, né? Os gringos estão lá numa excelente fase e é promessa realmente de grande jogo. E o Goiás tem o Walter, né? O artilheiro gordinho. O Goiás se recuperando no Campeonato Brasileiro e o Walter é uma das grandes sensações do campeonato. Né? Com certeza. E vai enfrentar o ex-clube. Né? O clube que o revelou, o Walter, exatamente. E o Goiás não vence do Internacional há 6 anos. Ou seja, mais um jogão, o Internacional favorito, mas tem o Walter aí, o Goiás, tentando com o Walter desbancar o seu ex-time, o dono da casa, o Internacional. Com certeza. A gente fica por aqui no segundo bloco, mas já já a gente volta, não sai daí.